hoje completamos esse ciclo entrevistando o professor Nicásio. Um prazer tê-lo aqui, professor. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Hermes. É um grande prazer e é uma alegria estar dialogando com a comunidade da Paraíba. Professor, vamos logo para a pergunta comum a todos os candidatos. Por que ser candidato a reitor do IFPB? Hermes, porque eu acredito no nosso Instituto Federal. Eu acredito que o IFPB tem capilaridade, hoje está sendo disseminado por todo o território da Paraíba, está distribuído em todas as 12 regiões administrativas do nosso estado. Eu acredito no Instituto Federal como um grande catalisador do desenvolvimento humano. É essa crença que motiva a ser reitor da instituição. Na sua avaliação, que tipo de deficiência tem o IFPB que a sua gestão poderia consertar? Veja, nós temos hoje um grande déficit, sobretudo no que diz respeito à expansão. A expansão hoje, ela feita sem planejamento, isso de fato acaba se configurando numa temeridade, né? E quando você tem um crescimento sem um planejamento, acontece de impactar alguns problemas, sobretudo relacionados à infraestrutura, composição do quadro de pessoal. Hoje está evidente o déficit de pessoal nos campi que tem 5, 6 anos de funcionamento. É o caso de Picuí, é o caso de Princesa Isabel, que passam grandes dificuldades no que diz respeito à exiguidade do quadro pessoal. No caso da infraestrutura, o senhor sendo eleito reitor do IFPB, qual o ponto que o senhor atacaria? Eu acho que eu entendo que um dos grandes problemas, Hermes, que nós temos de infraestrutura, diz respeito a você fazer um investimento para equilibrar o Instituto hoje. Tem que ter um crescimento homogêneo. Então, por exemplo, esses campos que estão em funcionamento há 5, 6 anos, eles não têm equipamentos primordiais, como um restaurante estudantil, por exemplo, para oferecer assistência alimentar aos estudantes, um gabinete médico odontológico. Você não tem, os estudantes, eles se ressentem da ausência de equipamento desse nível, né? Além disso, nós temos que investir fortemente no provimento laboratorial, a estrutura do laboratório, que é exatamente a estrutura que potencializa a praticidade e as demonstrações de ordem prática. Certo. Na questão do pessoal, na sua visão, é necessária a realização de concurso público urgente para a contratação tanto dos servidores como dos docentes? Recentemente, o Instituto ele realizou um concurso público, né, tanto para docente quanto para técnico administrativo. Às vezes acontece no MEC ter uma morosidade no repasse do código de vaga, e isso acaba gerando extremas dificuldades para o Instituto. Acreditamos que, com o surgimento dos novos campi, a realização do concurso público acaba sendo imperativo. Você tem que ter uma regularidade processual na realização dos certames públicos para reoxigenar continuamente o nosso quadro pessoal. Certo. Em termos de equipamentos, o IFPB necessita de grandes investimentos? Necessita sim. Você sabe que os cursos de tecnologia, eles estão a demandar de forma incessante e ininterrupta uma atualização tecnológica. Então é preciso que os equipamentos, eles acompanhem a evolução do crescimento tecnológico, e temos que reconhecer que o ritmo de crescimento, o ritmo de atualização é bastante intenso. Então a instituição precisa acompanhar sempre, senão acaba gerando um arcaísmo que, consequentemente, gera, de fato, vamos dizer, um declínio na qualidade do ensino. Professor, o que é que diferencia sua candidatura dos outros 3 concorrentes? Veja, aí eu quero chamar a atenção do público telespectador. A nossa mensagem para a comunidade do Instituto Federal é a seguinte: o nosso plano de gestão ele está ancorado na construção de um modelo de gestão que possibilite a participação efetiva da comunidade no processo decisório. Então, nós acreditamos que o modelo de gestão que é assentado no monocratismo, segundo o qual há uma centralidade do poder de decisão concentrado numa única pessoa ou num pequeno grupo, esse modelo de gestão está ultrapassado, ele está anacrônico. Então, a nossa proposta prevê exatamente um processo participativo efetivo da comunidade, tanto dos professores quanto do histórico administrativo e dos estudantes, na discussão, na problematização,
dos problemas inerentes às políticas públicas, aos processos, aos procedimentos, e, sobretudo, que tenham efetividade esses segmentos no processo de decisão das políticas públicas. No seu plano de gestão, qual é a política de pessoal para os professores? O nosso plano, ele contempla uma concepção de um planejamento, de desenvolvimento, um plano amplo de desenvolvimento, de capacitação, de qualificação de pessoal, tanto docente quanto técnico administrativo. Nós acreditamos que essa demanda ela se impõe em razão exatamente da necessidade imperativa dos nossos quadros se manterem continuamente qualificados. O novo quadro do Instituto Federal hoje, ele tem de fato uma feição muito boa, mas é preciso que nós estejamos sempre comprometidos com esse desiderato de oferecer continuamente mecanismos que possam capacitar os docentes e os técnicos também numa perspectiva de atualização contínua de ferramentas, de habilidades, de competências que mantenham os nossos profissionais antenados com a contemporaneidade. Eu estou vendo no seu material de publicidade no plano de gestão que é por uma mudança, não é isso? Por uma mudança no UFPB, não é isso? O slogan de sua campanha? Nossa proposta ela está calcada no processo de mudança de paradigma, mudança de concepções. Né? Então, nós compreendemos que o atual modelo de gestão do Instituto Federal ele é concentrador, ele é centralizador. Só para que o público tenha a ideia, os diretores gerais, eles não expedem portaria de nomeação dos coordenadores. É tudo concentrado na reitoria. Então, a reitoria concentra poderes e isso acaba gerando morosidade e travamento nos processos. Imagine só, uma instituição com a dimensão do instituto, com a complexidade que tem, com a diversidade de processos e todos os atos serem concentrados na reitoria. Isso acaba gerando uma morosidade que vamos dizer, nociva ao interesse público. Certo. O voto da mudança, isso significa que sua candidatura se coloca como candidatura de oposição? O slogan da minha campanha é Juntos Somos Mais. Juntos Somos Mais, Hermes, é uma expressão cujo campo semântico remete à adição, à soma. Tanto é assim que nós temos apoio de representações ligadas à direção e também de representações progressistas que acreditam exatamente numa transformação do modelo de gestão atual para oferecer exatamente um processo participativo efetivo da comunidade. Então, as mudanças que nós estamos propondo no nosso modelo de gestão, elas passam exatamente pela reconfiguração desse paradigma, ou seja, da centralidade para a descentralidade, para a concentração para a descontração. Então, nós temos que oferecer aos segmentos a oportunidade de participarem com efetividade do processo de decisão. Professor, há quanto tempo o senhor está no IFPB? Estou no IFPB há 22 anos, né? Fui professor da rede pública estadual, ingressei na instituição como assistente de administração. Né? Sou eu considero esse traço na minha biografia muito interessante, né? De professor da rede pública estadual, depois para assistente de administração, aí prestei concurso público. Eu tenho uma formação em letras, mestrado e doutorado em literatura brasileira, e estamos cá sonhando, idealizando um instituto melhor. Ok. Bom, nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida. No próximo bloco eu continuo essa entrevista com o professor Nicásio, ele que é candidato a reitor do IFPB. Fique ligado, voltamos em seguida no 27 segundos. Estamos de volta com o 27 segundos. Nós estamos conversando com o professor Nicásio, ele que é candidato a reitor do IFPB. Como vimos com os outros candidatos também, vou mostrar aqui o material de publicidade do professor Nicásio, de campanha. Trouxe aqui as 10 razões do voto consciente, porque vamos votar em Nicásio. Esse material do professor, ele elenca aqui algumas de suas propostas e se coloca, já vi aqui, interessante, a colocação dele, que ele se diz que é o único candidato independente em relação ao atual reitor. Por quê, professor? Veja, Hermes, essa independência significa
significa que nós consideramos que há alguns princípios dos quais você não pode abdicar. Quando eu fui designado pelo reitor para ter a missão de implantar o campus de Campina Grande, eu coloquei ao reitor, há princípios dos quais não podemos abdicar. Então, em algumas situações, por exemplo, recentemente nós tivemos um imbróglio gerado com a progressão docente, D1 e D3, e a lei permitiu uma dupla interpretação, uma a favor dos servidores e outra contrária aos servidores. A posição da reitoria foi contra o interesse dos servidores. Nós tivemos a compreensão diferente. Infelizmente, a reitoria pensou de forma diferente. Com o passar do tempo, houve a prevalência da verdade do interesse dos servidores. E isso acaba colocando nas seguintes perspectivas. Há situações em que a gente coloca um contraponto, mas um contraponto do ponto de vista de concepções, de ideias. Outro exemplo que eu cito, na greve dos servidores, nós tivemos uma ameaça de corte de ponto por parte do Ministério da Educação. Nós nos posicionamos contrários a essa tentativa de utilizar os diretores gerais como massa de manobra para cortar o ponto dos servidores, né? Enfim, que há situações em que nós nos colocamos como independência responsável. Se trata de prisma de pensamento, de perspectivas, né? Então a gente sempre colocou isso de forma bastante civilizada, bastante tranquila para o reitor. Qual a sua visão do papel do IFPB na formação profissional dos técnicos que o campo, o mercado de trabalho está sempre crescente? Veja bem, Hermes, isso a gente tem que assinalar. Aquela ambivalência segundo a qual nós temos o tecnicismo de um lado, o humanismo do outro, ela está superada. Então, o grande papel do Instituto é formar um cidadão para o mundo. Formar homens e mulheres que sejam capazes de fazer uma leitura interpretativa do mundo, uma ressignificação do mundo, se posicionar numa perspectiva crítica, numa perspectiva analítica, reflexiva, que sejam construtores de uma nova ordem social, onde tenha de fato respeito aos direitos humanos e que possam pensar de forma absolutamente dialética a sociedade em que a gente vive. E também com competência técnica para o enfrentamento da empregabilidade. Então, a concepção que pensa o jovem formado pelo Instituto Federal apenas com preparação técnica, essa noção está equivocada. O intuito é formar um técnico com a capacidade crítica de pensar o mundo. Certo. Professor, em relação à sua candidatura, o senhor que é mais ligado ao campus de Campina Grande. Isso. O senhor sente alguma dificuldade em levar sua mensagem, por exemplo, para a sede do IFPB, que é aqui em João Pessoa? Em Campina Grande, eu devo colocar que nós estamos há 8 anos lá. Felizmente, nós estamos tendo uma boa aceitação do nosso plano de gestão, do nosso modelo de gestão, não graças ao diretor, mas à equipe que lá trabalha, que é bastante laboriosa, operosa e trabalhadora, e a gente procura sempre dialogar com a reitoria. Temos tido uma relação bastante interessante com o reitor, com os demais colegas também, inclusive os 3 candidatos são amigos pessoais no nosso instituto. A nossa política acadêmica, ela se distingue muito da política partidária, é uma política acadêmica, né? Então nós temos uma relação de extrema amizade. Agora, o que há são olhares diferenciados. Nós estamos numa academia, numa instituição de ensino profissional, em que as pessoas têm matizes diferenciados, têm concepções diferenciadas. E aí nós respeitamos as concepções dos colegas, mas contraditamos de forma respeitosa sobre diversas perspectivas. Por exemplo, a perspectiva da democracia acadêmica, a perspectiva da impessoalidade, da transparência pública, da descentralização. Quer dizer, são elementos em que a gente coloca que acabam subsidiando concepções até díspares. Então, o importante é que haja, de fato, uma relação civilizada, respeitosa, visando, dentro dessa simbiose das diferenças, a gente contribuir com a construção de uma instituição. Agora, professor, o gestor hoje em dia é muito cobrado na questão da transparência pública, né? Qual a sua visão para colocar no IFPB uma política de transparência dentro dos atos? Veja, eu acho importantíssimo. Inclusive, a transparência, ela é
estabelecido, inclusive a lei de acesso à informação, que preconiza que nós publicizemos amplamente o patrimônio público à sociedade. Eu diria que todo cidadão faça isso. Lá em Campina Grande, nós estamos utilizando um mecanismo que eu quero estadualizar, chegando à reitoria. Nós mandamos por meio pessoal de cada servidor toda a movimentação financeira da instituição, inclusive pagamentos de diárias. Todos os servidores do Instituto de Campina Grande têm conhecimento de todas as viagens que são realizadas, desde o diretor-geral até o servidor mais simples da instituição. E também a movimentação financeira relacionada a custeio e a investimento. Queremos fazer isso na reitoria. Nós queremos estadualizar, transpor para o plano estadual a intensificação do processo de transparência pública de tudo que diz respeito ao interesse do cidadão. Professor, no seu plano de gestão, qual o ponto que o senhor destacaria para os alunos? Para os estudantes, nós queremos ter, sobretudo, essa mudança de mentalidade, essa nova ordem estabelecida por esse paradigma, no qual ele tenha efetividade no processo de participação. O que é que nós fazemos em Campina Grande? Temos um orçamento, Hermes, de quase 2 milhões de reais. Esse orçamento ele é gestado, é administrado por nossa equipe multidisciplinar, pelos assistentes sociais, pelos psicólogos. Eles debatem, eles fixam as prioridades, né, dialogam entre si e há de fato um descentramento das ações. Não há uma ordem superior, nem há uma subalternidade. O gestor ele participa opinando, mas escutando muito. Então, em relação aos estudantes na Paraíba, nós queremos que esse modelo seja reeditado, ou seja, queremos que os estudantes eles tenham participação. Pensamos na criação de fóruns deliberativos de discussão com participação dos estudantes, ou seja, é importante que nós institucionalizemos uma perspectiva de ressonância das vozes dos estudantes, para que, de fato, eles que são os principais atores do processo, eles tenham, de fato, uma absorção das suas vozes. E a participação dos servidores na sua gestão? Os servidores eles terão protagonismo nessa mesma ordem. Então, hoje, o que é que nós temos no Instituto Federal? Há a prevalência de comandos que são centralizados e você acaba tendo um alijamento na participação dos servidores. Então, nós acreditamos que, dentro dessa perspectiva da descentralização, é preciso que a gente acredite nos talentos humanos, valorize as inteligências humanas, os nossos talentos, para motivá-los continuamente a desempenhar bem sua atividade. Então, nós queremos um instituto no qual os nossos segmentos acadêmicos, eles se sintam protagonistas na gestão da avaliação e na projeção de futuro da nossa instituição. Então, por analogia, caberia exatamente esse mesmo papel também para professores e técnicos. A eleição no dia 21 de maio. 21 de maio. O senhor confia que estará no segundo turno? Tenho muita confiança, Hermes, tenho muita confiança. Não sou sertanejo, vim lá do sertão da Paraíba, estou em Campina Grande há 8 anos, sou muito grato a Deus por essa oportunidade, aquele povo que tem me dado, a minha comunidade que tem me dado muito incentivo, muita motivação para que a gente leve a Paraíba esse desejo de mudança, de paradigma, de transformações, porque a nossa mensagem está alicerçada na participação, na inovação, nas mudanças e no crescimento sustentável. Eu exprimo realmente o meu desejo, a minha confiança de estar no segundo turno e chegar à reitoria. Nessa reta final da entrevista, qual é a mensagem que o senhor deixaria para esse colégio eleitoral que vai escolher o novo reitor do IFPB? Eu quero dizer à minha comunidade do Instituto Federal que tem muita crença no nosso Instituto. Eu acredito na sua capacidade transformadora, na sua capacidade de formar cidadãos para o mundo. Nós acreditamos, e aí eu peço a permissão de fazer a citação de um versinho de Cecília Meirelles, quando ela alude à libertação. No Cancioneiro da Independência, quando diz: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. É essa educação libertadora que nós queremos levar ao nosso Instituto. A todos os recantos, os mais remotos, os mais inóspitos e distantes,
oferecendo, de fato, políticas públicas em que a nossa comunidade se sinta protagonista da sua gestão. Acredito nessa nova realidade, acredito e peço o apoio dos nossos segmentos para que nós possamos conceber essa nova ordem no nosso Instituto. Ok, professor Nicásio, muito obrigado pela presença na RCTV, pela entrevista aqui no 27 Segundos. Eu que agradeço a você, Emerson. Uma boa noite. Uma boa noite. Chegamos ao final da entrevista com o professor Nicásio, candidato a reitor do IFPB.